a primeira página, no caso, a página 35, na verdade, que nós vamos, tá? Aí, antes de ir para cá, pode passar, Gabi, pode ir para a página 35, onde tem a parte da gramática e, ao mesmo tempo, de análise, tá? Bem rápido, porque você não é nada desconhecido para vocês. Então, só para a gente fazer, assim, uma conversa, uma partilha de alguns minutos, e se não der para a gente corrigir lá na apostila, a gente deixa para quarta-feira, tá? Para a gente encerrar o capítulo 6, que a gente não pode deixar lá nada sem fazer, tá? Nesse capítulo 7, se vocês olharem o texto da página 28, vai falar assim, ó, volta lá, Gabi, na página 28, por favor. Vamos voltar na 28. Como se comportam os brasileiros quanto ao uso de serviços financeiros, né? É o título aí, e depois vocês vão ver alguns textos relacionados a essa parte financeira, onde como usar o dinheiro, a importância. Deu uma travada aqui na página, tá? Mas abram e acompanhem aí comigo. Então, tem aí uma porcentagem, né, se vocês olharem o texto, que a gente vai interpretar um outro dia, olha lá, como se comportam os brasileiros. É uma belíssima reflexão para cada um de nós. Como que a gente usa o dinheiro no dia a dia. Olha lá, tem na página seguinte o módulo 1, nossa relação com o dinheiro. Então, é um tema bastante para a gente discutir na hora da interpretação. Tá? Então, vamos voltar lá para a página 35, onde temos os substantivos dentro dos grupos nominais. O substantivo, que é a classe gramatical que nós conhecemos, ele tem dentro da função sintática funções substantivas, ou seja, se ele é um substantivo na classe gramatical, na função sintática, com certeza, ou provavelmente, vamos dizer assim, ele vai ser um núcleo, é a peça central dentro da função, seja ele um núcleo do sujeito, seja ele um núcleo do objeto, seja ele um núcleo de uma outra função que aparecer, né? Então, já foi visto que substantivos são palavras que nomeiam os seres e que todo segmento de frase que se refere aos seres está centrado em um núcleo, que é um substantivo ou palavra de outra categoria que foi substantivada. Nós sabemos também que temos palavras que são substantivadas. É o que ocorre, por exemplo, nessas funções sintáticas, que também podem ser chamadas de funções substantivas. Então, nós temos alguns exemplos aí, olha, os sonhos norteiam os desejos, quem norteia os desejos, os sonhos. Classe gramatical de sonhos, substantivo. Ali, naquele contexto, vai ser um núcleo do sujeito. Enviou dinheiro para os pais. Enviou o quê? Dinheiro. Enviou para quem? Para os pais. Então, temos um objeto direto, um objeto indireto, e temos a função do substantivo aí na função sintática, como núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto. Agora, essa terceira frase, meus amores, complemento nominal. Essa apostila ela é danadinha, tá? Aparece de repente aí um conteúdo que não foi exercitado com vocês, não apareceu nos capítulos anteriores. Nós vamos ter que ver o complemento nominal, porque assim como tem um complemento verbal, aquele que são os objetos, aqueles que complementam o verbo, nós temos os complementos nominais, aqueles que vão completar um nome. Então, eu vou ver se não sei como, que hoje o tempinho que eu precisava falar com vocês não é um tempo perdido, mas era um tempo importante para mim, que era sobre o simulado, mas eu gostaria de, na quarta-feira, nem que a gente iniciasse o complemento nominal, que é um assunto fundamental, que nesse capítulo não explica exatamente nada. Eu olhei até o final do ano, não vai explicar absolutamente nada de complemento nominal, e vai aparecer na página 37, não, lá no recapitulando da página 39, vai aparecer exercício com complemento nominal. Então, eu tenho que explicar isso para vocês e bem explicadinho, mas só para vocês tentarem entender. Olha só, no mundo em que vivemos, todos têm necessidade de dinheiro. Então, quem tem necessidade de dinheiro? Todos, sujeito. Todos têm o quê?
necessidade, um objeto direto. Agora, o complemento nominal, assim como tem um objeto indireto, o complemento nominal também é precedido, só um minutinho, também é acompanhado por uma preposição, assim como tem um objeto indireto. Só que o objeto indireto, a mesma preposição, eu faço a pergunta para o verbo. O complemento nominal, com a mesma preposição, só que eu faço uma pergunta, um complemento para um nome, que pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, como pode ser um substantivo. Então, olha bem, tem o quê? Necessidade. Aí se eu falo assim, todos têm necessidade. Logo você vai perguntar, mas tem necessidade? Necessidade de quê? Então eu vou perguntar, de quê? Para a palavra necessidade. E não para o verbo tem. Todos têm de quê? De dinheiro? Não dá para fazer essa pergunta. Então, todos têm o quê? Necessidade. Necessidade de quê? Eu perguntei para de quê? Perguntei de quê para a palavra necessidade, que é um substantivo abstrato. Então, nós temos o de dinheiro, um complemento nominal, porque está complementando necessidade. Quem gostaria de falar aí, que estava me interrompendo? Oi, Sandra, era eu. Desculpa te interromper. O Ian pediu para avisar que ele entrou agora na aula. Tá bom, minha lindeza, obrigada. Depois tem que dar o recadinho que eu dei para o Ian, né? Eu passo para ele no privado. Tá, joia? Obrigada. Oi? Professora, você já fez chamada, alguma coisa assim? Não, estou fazendo aqui agora. Depois a gente faz no finalzinho, um minutinho final, tá? Mas já está registrado aqui pelos participantes. O dinheiro de papel, de nada, bom dia. O dinheiro de papel, moeda, fraquinho ali, né? Foi inventado pelos chineses. Então, já sabemos o que é um agente da passiva, né? O agente da passiva é aquela pessoa que praticou algo aí, é o agente da passiva. Mesma coisa que, abaixa aí, os chineses inventaram o dinheiro de papel. E tem também um aposto que nós vamos ver nesse capítulo, o vocativo. Não, acho que não aparece nesse capítulo aposto vocativo. A gente vai ter que fazer uma revisão, que foi conteúdo lá do 7º ano, bem rapidinho, me parece, no último bimestre, não estou lembrada. Então, tem também o aposto e o vocativo. Todas essas frases têm os substantivos, como estão aí em negrito, em uma cor mais escura, e que vão exercer função de núcleos. Então, pelos chineses tem o núcleo do agente da passiva, lá em cima, dinheiro. O dinheiro é o núcleo do complemento nominal. E na frase que tem um aposto, recurso é o núcleo do aposto, dívidas é o núcleo do vocativo. Só lembrando, o aposto é uma parte explicativa e o vocativo é um chamamento. Dívidas, por que vocês não somem? Ó, dívidas! Lembra que eu falava para vocês quem era do Santa Ângela, né? Os alunos novos, a gente vai ter que fazer uma revisão aí para ver se também estudaram aposto e vocativo. Então, só para a gente ter uma base do substantivo que tem a função de núcleo. Embaixo temos os modificadores dos substantivos. Quais são esses modificadores? São exatamente os adjuntos adnominais. São aqueles que acompanham este núcleo. Olha lá. Os substantivos que funcionam como núcleo podem aparecer sozinhos ou acompanhados por modificadores. Quem são esses modificadores? Quem são? Leem aí para mim, por favor. Quem são os modificadores? Não estou ouvindo. Artigos, adjetivos, palavras com valor de adjetivos, numerais e pronomes. Obrigada. Só a Kalena que falou ou alguém outro falou baixinho? Eu acho que eu ouvi apenas a voz da Kalena. Oi? Eu achava que era para ler. Eu falei, quem são os modificadores? Falem aí, isso que eu estava dizendo. Então, assim são formados os sintagmas nominais. Lá num capítulo, não sei se foi o capítulo 4 ou capítulo 5, mencionou sintagmas nominais, que eu lembro que no privado alguns alunos me chamaram
para explicar. Sintagmas nominais são pedacinhos, são trechinhos ocupados apenas por nomes, ó, sintagmas nominais, não existe verbo. Então, ou seja, tem lá um substantivo, que é um núcleo, e tem esses modificadores que acompanham o núcleo, que são essas classes aí que foram lidas. Então, tudo isso é um conjuntinho, é um grupinho de sintagmas nominais. Esses termos que acompanham os substantivos são chamados, olha lá o que vocês já sabem, de adjuntos adnominais, e podem produzir diferentes sentidos, como se percebe nos exemplos a seguir. Vamos ver quais são os exemplos que tem a seguir. Olha lá. Dinheiro pode ser um desejo, nunca o desejo. Então, quem que pode ser um desejo? Dinheiro, sujeito. Pode ser o quê? Um desejo. Esse um desejo é um objeto direto. Desejo núcleo, olha lá o um, que é o artigo indefinido, ele vai ser o adjunto adnominal do objeto direto. Nunca o desejo, né? Então, seria o aí, também um adjunto adnominal. E assim vai, ó. Para muitos, dinheiro é sempre o primeiro desejo. Olha um aí, é um verbo de ligação. Desejo é o predicativo do sujeito. Então, o e primeiro serão, aí tem o o também, adjuntos adnominais. Esse sempre não. Advérbio nunca pode ser adjunto adnominal, e sim adjunto adverbial. Tá? E aí embaixo vem a explicação que eu falei para vocês. Eu acabei de dizer assim, oralmente, tem a explicação escrita para quem desejar ler depois, tá? Agora, na página seguinte, só para a gente concluir essa parte, na página seguinte, a página 36, tem outra coisa que me preocupa também. Porque aí vai citar, meus amores, em orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas. Isso aí, dentro da apostila de vocês, vai aparecer apenas no quarto bimestre. É terceiro ou quarto bimestre. E aí já se coloca uma atividade falando nessa adjetiva restritiva e explicativa. Então, às vezes, a gente fica assim, eu fico preocupada com o dinamismo aí da apostila só nessa questão, só nessa parte, porque vai ter específico desse conteúdo, mas ele coloca aí, tem a citação e tem exercício, porque não dá para a gente fazer por enquanto. Eu posso explicar por alto como complemento nominal. O complemento nominal eu vou ter que especificar, porque não tem este ano na apostila de vocês. E vocês têm que saber o que é complemento nominal. Agora, as adjetivas restritivas e explicativas, elas vão aparecer neste ano na apostila de vocês, tá? Então, não vou explicar agora. Eu posso dar uma geral, tá? Então, por exemplo, olha lá, observe os enunciados. Todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. Aqui, essa expressão em negrito, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela vem entre vírgulas, como um aposto. Tá? Só que aqui tem a conjunção que vocês vão ter que ver também, que pode ser substituída por o qual, que é um pronome relativo. Então, aí nós temos uma adjetiva explicativa, e embaixo, quando não vem a explicação, não tem entre vírgulas, está apenas restringindo a algo anterior, a um antecedente, nós temos embaixo uma oração adjetiva restritiva. Tá? Mas, como eu disse, não vou entrar nesse assunto agora. Tá? E vocês podem ficar sempre tranquilos em relação a isso, porque tudo que eu falar que não vou dar agora, já conheço a situação, eu vou ficar mais atenta a tudo isso que eu falar para vocês. Mesmo que tenha alguma atividade avaliativa com a equipe de lá, tá? Que a partir de agora, sempre eu vou querer informação com a professora de lá, o meu contato direto com a professora de lá. Okay? Então, nesta página, a gente só precisa saber o seguinte, onde tem as duas orações ali, ó, considere essas duas orações. Ela é uma pobre menina rica, ela é uma rica menina pobre. Nós temos na primeira oração menina como substantivo, claro, e na segunda oração menina também, que é um substantivo. Então, na primeira oração, depois de menina, tem um adjetivo, rica, e pobre também
é como um adjetivo. Então, tem um adjetivo anteposto ao substantivo e posposto ao substantivo. Vocês vão ver uma explicação ali embaixo. Quando ele vem posposto ao substantivo, é o sentido realmente denotativo, é o sentido real. Ela é uma menina rica, cheia da grana, né? Com um financeiro bem grande. Agora, ela é uma pobre menina rica, esse pobre aí que significa um sentido de dó, de pena. Ai, que pobre, né? Sentido de que é digna de pena. Agora, aí tem um sentido denotativo, dentro do substantivo que a gente está vendo, hein, como modificadores. Então, menina, núcleo, pobre, rica, adjuntos adnominais. Ela é uma rica menina, pobre, pobre, adjetivo, sem dinheiro, sem recursos financeiros. Agora, ela é uma rica menina pobre, esse rica, que também é um adjetivo, está mostrando que ela é feliz. Então, dentro do português, a gente tem que observar bem o contexto. Tá? Então, do capítulo 7, a parte gramatical é apenas isso aí. Os adjuntos adnominais são os modificadores do substantivo. Tá bom? Ok? Ok? Vamos voltar ao capítulo 6, vamos lá. Quarta-feira a gente volta aí. Vamos num vai e volta. Eu precisava iniciar o 7. Vamos lá no capítulo 6, página 25, não, página 10, perdão, 10 a 12. Na verdade, a página 12 apenas, né? Esse vamos ver se vai dar tempo da gente corrigir, tá? Página 12. Nós temos um texto, né, uma ópera, que o capítulo 6 é a parte de ópera, na número 8 tem assim: levando em conta os papéis das personagens no enredo, indique qual a influência dos tipos de voz, mais graves e mais agudas. Quem gostaria de ler rapidinho aí essa número 8? Quem fez? Eu posso ler? Pode. As mais agudas são as personagens principais, que têm maior atenção. E as vozes mais graves dão sentido de maldade. É isso mesmo, a resposta é exatamente essa. Vai entrar em vermelhinho a resposta aí para vocês, caso alguém não tenha feito. Eu espero, né? Só lembrando que na quarta-feira a gente vai dar continuidade a essa correção de tudo do capítulo 6. Tem outras páginas aí. Número 9. Uma ópera é formada por partes chamadas de atos, que são unidades de ação dentro do enredo e podem ser divididos em quadros, ou em cenas que se dividem em quadros. Como a ópera, o sargento de milícias está dividida? Como ela está dividida? Quem fez? Rapidinho. Sandra, Oi. eu coloquei que ela está dividida no primeiro ato, está dividido em um prólogo e um quadro, e no segundo ato, que é dividido em 2 quadros. Exatamente, então tem 2 atos, né? Sendo que a segunda é dividida em 2 quadrinhos, em 2 quadros. Ok, resposta da número 9. Eu não estou pedindo para outro ler, porque a resposta já está exatamente perfeita, tá? Então, se colocou alguma coisa muito diferente disso, deve se apagar. Então, colocando aí no número 9, essa ópera ela está dividida em 2 atos, sendo o primeiro composto por um prólogo e um quadro, e o segundo por 2 quadros, tá? Resposta da número 9. A número 10, quantas horas, hein? Acho que dá. Hein? Ah, tem a letra B. Qual é a relação dessas divisões? Como elas exploram a questão da temporalidade no texto? Quem gostaria de ler a importância dessas divisões? Rapidinho. Nosso tempo está indo, temos só 5 minutos. Quem gostaria de ler, meus anjinhos que caíram do céu? Não fizeram? Ninguém fez? Sandra, essa eu fiz, mas eu prefiro não ler essa, não. Então, vamos colocar a resposta aí, vocês veem. Olha só, gente, atenção na seriedade das tarefas, tá? Para quarta-feira, como eu disse, completem aí o capítulo 6, hein? Vou começar corrigindo. Então, olha lá, na letra B.
O prólogo faz uma caracterização espacial e temporal do enredo da ópera. Não precisa colocar isso tudo, tá, gente? Vocês leem aí, vejam. Olha lá, é importante colocar os aspectos humanos e sociais do tempo e espaço. Fala dos quadros seguintes, que está pedindo também para ser falado. Destaca o segundo ato. A parte de interpretação aí. Enquanto vocês copiam, vamos ver aqui, hoje é dia 25, o Davi não está, Emanuele também não, Gabriel Zanetti também não, Gustavo sumiu, estou preocupada com o Gustavo, José Mateus também não, e o Vitor Hugo também não. É isso? Quem é Rafa Maria que está aqui? É quem? Está aqui na tela. Rafa Maria, é alguém? É mãe de... Deve ser o José. Oi? Deve ser o José. É possível? É o José Mateus ou o José Deixa eu Haroldo? perguntar aqui para ele. A irmã dele se chama Rafa Maria. É Mas o qual? José Mateus mesmo. É o José Mateus? É o Mateus, tá. ele mensagem no grupo do colégio. Tá bom, José Mateus. É da irmã dele, então? Acho que sim. É, gente, vocês têm certeza? O José Mateus não pode responder, tá sem áudio, ou então põe no chat ou no privado. É o da O irmã chat é dele. desabilitado. Oi? O chat é desabilitado. Ah, tá desabilitado, eu desabilitei mesmo. Agora habilitei para o José Mateus responder. Vamos lá, responde aí no chat. Eu vou dar continuidade à correção, vou aguardar, hein? Senão vai levar falta, eu tenho que saber direitinho isso. Sou eu, tá bom. Confirmado, José Mateus, vamos adiante. Número 10. Qual é a ideia central de cada um dos quadros da ópera? Explique. O primeiro quadro do primeiro ato, qual é a ideia central? Isso é fácil, hein? Qual é? Quem fez? Ai, ninguém fez a tarefa, pessoal? Ai, teve um dia que eu briguei lá no 7º ano que ninguém fez a tarefa. Oi, leia aí. Eu coloquei apregoar, que é verbo transitivo direto. Não, aonde você está? Não é isso não. É página, você está na página 12, o número 10? Eu tô. Você respondeu o quê no número 10? Sandra, Vamos lá, não é isso não. Isso aí é de uma outra questão. posso ler o meu? Transitividade. Oi, leia aí. O sentimento de Vidinha, interesses de José Manuel Isso. e o amor de Leonardo e Luizinha. Aê, por aí mesmo. Não está na mesma ordem que você leu, mas você colocou exatamente o que está aí. Você falou o sentimento de Vidinha, certinho. Olha a ideia central desse quadro, ó. É indicar o jogo de interesse de José Manuel, assim como o amor de Leonardo e Luizinha, o sentimento de Vidinha. Letra B, o primeiro quadro do segundo ato. Qual é a ideia central? Era só ler o segundo ato lá. Você tá certo, mas eu coloquei que toda ação acontece através do casamento, seja ele por amor ou interesse. Isso aí. Não tem outra resposta, exatamente essa. Olha lá, é do casamento por amor e o casamento por interesse, o que gera cenas de ciúmes e rememorações. Está acabando o nosso tempo, vamos terminar na letra C. Segundo quadro do segundo ato, qual seria, o que fala, qual é a ideia central? O triunfo do amor entre Leonardo e Luizinha? É o quê? O triunfo do amor entre Leonardo e Luizinha? Isso aí, o triunfo, muito bem, foi Yasmin, né? Triunfo do amor entre Leonardo e Luizinha. Aí vai estar a resposta para vocês, olha, que é promovido, a sargento, mesmo a contragosto de Vidigal. Então, vocês têm que ler para interpretar, pessoal. Ó, só lembrando, em quarta-feira, temos as páginas 22 a 27, para vocês lerem, interpretarem, para eu poder ouvir outras vozes aí.